Graça e paz, graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, no capítulo 12 ainda no capítulo 12. Nós já vimos sobre o relato da morte de Tiago, irmão de João, por determinação do rei Herodes, que é neto do Herodes o Grande. Na verdade, esse é o Agripa I, Herodes Agripa, o pai. Mais adiante, há relatos do encontro de Paulo com o rei Agripa, que é filho desse Herodes Agripa aqui. Paulo encontra com os filhos dele, Agripa e Berenice. Após a morte de Tiago, que foi decapitado, Herodes viu que agradou alguns dos judeus e também mandou prender Pedro. Durante uma festa, o apóstolo Pedro foi preso, é a chamada festa dos pães asmos. Pedro foi preso certamente no templo, porque era onde ele invariavelmente era encontrado. Se dedicava às orações e à pregação da palavra aos judeus. Pedro ficou detido nas proximidades ali na Fortaleza Antônia, uma fortaleza. Ele ficou preso não muito longe do templo e Herodes pretendia julgá-lo publicamente logo após a Páscoa, alguns dias depois. A Bíblia que declara no capítulo 5, assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Não que não tenha orado por Tiago, não que não tenha orado a favor dos demais apóstolos ou líderes. Mas cada vida tem o seu propósito, tem o seu caminho, que culminará invariavelmente naquilo que foi proposto pelo Todo-Poderoso Deus. Nós tomamos as nossas decisões e o que nós vemos na vida dos apóstolos é que todas as decisões por eles tomadas têm o objetivo de alinhar os seus propósitos, os seus planos com o plano de Deus. Ora acertavam, ora erravam, mas invariavelmente esse é o objetivo, esse era o propósito dos apóstolos. A igreja perdeu Tiago, João perdeu o irmão, né? Os apóstolos perderam mais um e Pedro estava preso. O apóstolo Pedro, o líder principal da igreja, obviamente. A igreja orava preocupada com o destino que lhe estava ou seria reservado, aparentemente bastante trágico. Aí nós vemos aqui o texto apresentar para nós a solução divina para circunstâncias que fogem ao nosso poder de ação, reação ou de mudanças. A oração. A oração tanto propicia da parte de Deus um favor, um milagre, um benefício, quanto nos capacita a suportarmos momentos difíceis. E a igreja, que permanecia em oração, suportou o baque da perda trágica do apóstolo Tiago aqui, e estava orando pela vida do apóstolo Pedro. E aqui o texto passa a narrar uma intervenção divina bastante significativa, bastante detalhada mesmo, né? Por ordem do próprio rei, o apóstolo Pedro ficou preso com 4 escoltas. Cada escolta tinha 4 homens, né? Então, 16 homens guardavam Pedro. Como os romanos dividiam o dia em 4 períodos, nós sabemos que 4 soldados revezavam a cada turno, mantendo o apóstolo Pedro sob vigilância. Então eram 4 os que estavam vigiando Pedro. Aqui, ó. E aconteceu que na noite anterior ao dia que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes.
e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Tá? Tinha 2 dentro do cárcere naquele tempo, durante muito tempo, até aqui, até alguns anos atrás, parte dos presídios, das cadeias, parte dos guardas praticamente cumpria pena com os detentos, porque passavam turnos do lado de dentro das cadeias. Né? Isso mudou há alguns anos atrás, mas naquele tempo, quem era destacado como sentinela ou os carcereiros em si, era um trabalho muito complicado, porque você respondia com a sua própria vida caso o prisioneiro fugisse. Não havia meio termo, não havia meio termo. Então, essas sentinelas, esses guardas, eles eram extremamente cuidadosos, cautelosos com os presos que eram mantidos sob a vigilância deles. Mas a Bíblia declara que subitamente, inesperadamente, o cárcere foi tomado por uma luz resplandecente, porque um anjo de Deus, um anjo do Senhor surgiu naquele lugar. Não existe limitação para o agir de Deus. Não existe lugar ou circunstância que seja inacessível para Deus. Aqui nesse cárcere, Deus envia um anjo. O interessante que nós podemos transpor para os dias de hoje, se você tiver interesse ou quiser estudar a Bíblia, né, essa parte de angelologia que alguns falam, né, doutrina dos anjos, demônios, Lúcifer, tem material de estudo na teologia sistemática, aí, todas as teologias tratam desses temas, tem material de estudo, a Bíblia também apresenta esses temas, mas eu acho conveniente que você saiba que, observando os textos das Escrituras que falam por anjos, tecnicamente seria mais fácil você esbarrar num anjo do que num demônio. Porque o número de anjos é no mínimo 2/3 superior ao número de demônios ou anjos maus. Tá? Isso é uma questão que deve refletir, em parte, a nossa espiritualidade. Porque é uma espiritualidade que só esbarra em anjos maus, em demônios, em perturbação, uma espiritualidade que só aproxima o indivíduo do abismo, do medo, das trevas, né? Não me parece uma espiritualidade biblicamente saudável, que lança as pessoas num conflito interminável com seres espirituais. Não me parece uma espiritualidade que corresponda de maneira plena ao que a palavra de Deus nos ensina, né? O que a Bíblia mostra aqui é a intervenção divina através de um anjo. Então, só estou dando uma dica aí, uma perspectiva para que a pessoa possa fazer uma autoavaliação, uma reflexão para onde a sua espiritualidade está te arrastando, te conduzindo a uma vida plena de comunhão com Deus ou uma vida de pânico, de desespero, de uma suposta batalha interminável, em que tudo depende de você, da sua força, né, de certas capacidades ou habilidades, e a intervenção divina não é levada em conta. Aqui nós apresentamos a resposta de Deus de uma forma totalmente sobrenatural. O que aconteceu aqui é às vistas de Pedro. Os guardas, os sentinelas, nada viram, nada ouviram, absolutamente nada perceberam. O que aconteceu aqui foi um livramento sobrenatural, de maneira que esse anjo, ao surgir para Pedro, ele acorda o apóstolo, né? Acorda, levanta, vista-se, né? Coloca aí as sandálias. No mesmo instante, as algemas caem das mãos, as portas se abrem e eles caminham. Pedro é conduzido pelo anjo e passa por 2 sentinelas, pelas outras 2 que estavam do lado de fora, né? O anjo chamava Pedro, vem, vamos. E Pedro seguiu.
Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo por meio do anjo, sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão, de um sonho. Né? Pedro estava dormindo, foi acordado e a consciência dele ainda não estava ali certa, não tinha certeza se estava sonhando, se estava tendo uma visão, se era real. Ao sair, que ele percebeu que era real. Ao passarem a primeira, a segunda e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu automaticamente ou por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo se afastou dele. O anjo cumpriu a sua missão e desapareceu dos olhos do apóstolo Pedro. Há quem fala que esse era um anjo da guarda, né? Há quem fala que esse texto aqui está falando de anjos da guarda. Olha, eu não vou entrar nesse mérito, porque é muito difícil conciliar o que se pretende no que diz respeito à missão dos anjos em favor daqueles que creem, a missão dos anjos de Deus em favor do plano de Deus e esse conceito criado por nós de anjo da guarda ou anjo guardião. Não que não existam anjos da guarda ou anjos guardiões. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não temos como conciliar esse conceito com a realidade do dia a dia. Porque se esse é o anjo da guarda que protegeu o apóstolo Pedro, onde estava o anjo da guarda do apóstolo Tiago? Era o anjo de Pedro que era mais poderoso, mais obediente a Deus, mais atento aos acontecimentos, ou é o anjo do apóstolo que falhou? Veja que você cria uma dificuldade para si mesmo, para a própria lógica, para a própria razão, para a sua própria fé, ao tentar atribuir conceitos nossos para figuras e expressões que a palavra de Deus declara. Os anjos têm um ministério específico a nosso favor, a nosso benefício, mas com vistas ao perfeito cumprimento do plano de Deus. Não há contradições. Não há contradições. Toda vez que eu falo de anjos, eu sempre vou lembrar de um irmão, aquelas conversas lá de fora da igreja, né? Não vou citar o nome porque ele já partiu. Uma daquelas conversas, né? Ele estava lá, chegou um dia em mim e falou: Marco, mas você já viu um anjo? Eu falei: olha, irmão, se eu disser que vi, eu estou mentindo, porque eu nunca vi um anjo. Eu sei que existem anjos, mas eu nunca vi. Aí ele expressou não é uma tristeza dele, ele expressou assim, um desejo que ele tinha muito grande de ter uma visão de anjos, né? Ele falou que ele gostaria muito de ter uma visão de anjos, e ali a conversa seguiu por mais algum tempo, por mais alguns instantes, né? E esse irmão já partiu e eu creio que ele tem sido contemplado com uma visão de anjos, uma visão dos céus, uma visão da graça, da glória de Deus, do amor de Deus em Cristo Jesus, de uma maneira incrivelmente superior e plena do que a que nós desfrutamos nos nossos dias, na nossa vida. Quando Pedro caiu em si, ele disse: agora entendo sem qualquer sombra de dúvida que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Esse texto foi escrito por Lucas, foi escrito bem depois. O próprio apóstolo Pedro é judeu. O fato de ser cristão não o tornava menos judeu. Mas quando foi escrito, o acirramento entre os cristãos e os judeus, principalmente no que diz respeito à liderança dos judeus, tá?
E quando se fala da liderança, não é de toda a liderança. Era de uma parte expressiva da liderança dos judeus que faziam ferrenha oposição aos judeus cristãos. Os apóstolos sempre foram judeus. Sempre foram judeus. Tá? Jesus, o Cristo, é apresentado para nós como o ungido de Deus que os judeus aguardavam. Se não houve o reconhecimento disso por parte das lideranças do povo, ou principalmente de parte das lideranças, nós sabemos que muitos entre os líderes reconheceram. Aí quando você fala de liderança, você está falando dos fariseus, dos sacerdotes, de diversos grupos. Tá? Esses textos são muito utilizados para incitar um ódio descabido em relação aos judeus. Foi utilizado ao longo da história para criar uma animosidade no que diz respeito aos judeus ou ao judaísmo. Coisas terríveis aconteceram. Nós não precisamos ficar aqui falando sempre, o tempo todo, sobre tudo de odioso, de vergonhoso, que pessoas que se apropriaram da fé cristã, pessoas que se adonaram da igreja de Cristo com o tempo, o que fizeram em nome da fé, o que fizeram em nome de Cristo, contrariando tudo aquilo que Jesus ensinou, cometeram atrocidades, que não foram uma nem duas, não foi por um curto período, foi por um longo período. E a igreja, através dos séculos, tem tentado se purificar desse mal, desses pecados. Quando se fala que a igreja cometeu, ou as igrejas, como eu prefiro dizer, cometeram atrocidades em relação aos judeus, não significa que todos, o tempo todo, tenham concordado com esse mal. O que prevalece na história é o efeito final, é a maldade daqueles que estão à frente, dos que lideram, dos que comandam. Os judeus, até hoje, estão aí pela graça de Deus, por uma ação divina e sobrenatural. Hoje, atualmente, nós temos um fenômeno interessante aqui no Brasil, nesse momento, né, que é um interesse muito grande pelo judaísmo, especialmente pela língua hebraica, né, pelos textos hebraicos, pelos livros, pelas diversas... Porque nós falamos de religião como se fosse uma coisa única. Não, há divergências, há aspectos diferenciados. Inclusive, aspectos de espiritualidade, de doutrina. Há um interesse em parte dos evangélicos que tem crescido muito, pelo que nós podemos ver, tem se debatido com uma série aí de problemas e questões internas, mas há um interesse aí pela literatura hebraica, né, pela língua, pelo idioma, pela religião. Tem alguns grupos aí que praticamente se tornaram uma espécie de judaizantes, né, adotaram algumas características litúrgicas, mais no que diz respeito a algum vocabulário e algumas vestes, alguns costumes de alguns grupos dos judeus, mas não há uma unanimidade no judaísmo comportar-se de uma maneira única e exclusiva. Eles estão subdivididos em diversos grupos também. Tem os ortodoxos, aí tem alguns que são chamados de ultra-ortodoxos, sem que nós saibamos exatamente como alguém pode ser além do que é o correto, do que é ortodoxo. São questões aí de vocabulário, de linguagem, de estudo de culturas. Nada temos contra o aprendizado, nada temos contra o aprendizado no que diz respeito à língua, à literatura, tá? Basicamente, o cristianismo, ele brota do judaísmo, nós não temos nenhuma vergonha disso. Eu, pessoalmente, entendo que o cristianismo, ele não nega o judaísmo. Tá? Ele brota e ele tem seu propósito e sua missão. Simultaneamente a isso, o próprio judaísmo tem o seu propósito e sua missão. Nada impede que Deus atue
em mais de uma frente. Há uma luta por uma espécie de exclusividade, coisa que a palavra de Deus nunca ensinou. A Bíblia nunca ensinou. Você pega aqui os dias de Abraão, Abraão, o pai da fé, e nós vemos que nos dias de Abraão, após uma vitória que ele teve sobre alguns reis que haviam levado cativo o seu sobrinho Ló e os habitantes ali das cidades de Sodoma, Gomorra e, se eu não me engano, mais 2 ou 3 cidades ali, foi uma guerra de 4 contra 5. Abraão reúne os seus amigos, reúne um grupo de jovens nascidos na sua casa e persegue esses que haviam sequestrado a sua família e aqueles habitantes, obtém uma vitória, uma grande vitória, trazendo a população daquelas cidades de volta, e no caminho ele é alcançado, no caminho ele encontra-se com Melquisedeque, rei de paz, rei de justiça, Melquisedeque, rei de Salém, né? que é Jerusalém, tá? E a esse Melquisedeque, Abraão pagou o dízimo de tudo. E Abraão, o pai da fé, o pai de todos aqueles que creem, foi abençoado por Melquisedeque. E a Bíblia declara que Melquisedeque, além de rei, era também sacerdote do Deus Altíssimo. Então, se prestarmos atenção na história, Deus nunca abandonou a sua criação. Deus nunca abandonou a humanidade. Deus sempre esteve agindo. O estabelecimento dos patriarcas para, através deles, estabelecer, fixar a nação de Israel, o povo de Israel, é um ato único, por assim dizer, na história da humanidade. Tá? Mas isso não significa que o restante da humanidade foi abandonada por Deus. Estabelece uma nação, estabelece um culto, estabelece a legislação que deveria abençoar, que deveria ser irradiada para toda a humanidade. E a história mostra que Israel enfrentou as suas muitas e muitas dificuldades, até que no momento em que Deus enviou o seu Cristo, Jesus, nosso Senhor, não foi unânime a aceitação dele pelo povo da promessa. Isso não significa que a igreja também não tenha cometido seus muitos erros através da sua história, mas tem tentado, aqui e acolá, se livrar, se purificar desses erros que são cometidos, principalmente pelos que se esforçam muito pela liderança. Né? Nós vemos que algumas pessoas se empenham muito, talvez por uma necessidade pessoal. Aparentemente é algo que vai além da vocação ou do chamado de Deus. É um empenho, assim, até às vezes constrangedor, como algumas pessoas vão atropelando, empurrando, socando, né? Tentando tomar a frente, fazendo questão de se apresentar como líder. E em algumas ocasiões, pouco são capazes de fazer e o pouco que fazem mais atrapalha do que ajuda. Mas essa é a história da humanidade, essa é a história do ser humano. E nessa história é que o próprio Deus intervém. Em algumas ocasiões, realizando milagres extraordinários, como se vê aqui. Em outras, capacitando as pessoas a enfrentarem com dignidade, com coerência, a consequência dos seus atos, né? O martírio de Tiago. Tiago experimentou a morte, jovem, uns 10 anos após a morte do Senhor Jesus. A igreja está passando por essa dificuldade, por essa aflição. Logo que o apóstolo Pedro conseguiu se ver livre, compreendeu que havia esquecido,
Ele foi para a casa de Maria, a mãe de João. Não de João e Tiago, é a mãe de João Marcos, né? Onde estavam reunidas muitas pessoas para oração. Pedro chegou, aí tem uma história aqui que mostra o pensamento das pessoas comuns naqueles dias, né? Pedro chegou, bateu a porta lá, aí uma serva lá, Rode, foi atender, reconheceu, ouviu só a voz do Pedro, ouviu só a voz, né? Estava fechada a porta, ouviu só a voz, ficou tão contente, que correu para dentro da casa para anunciar que Pedro estava do lado de fora. Aí alguém chamou a atenção da jovem, ela interrompeu a oração e falou: você está fora de si, né? Mas ela insistia: não, Pedro está lá, Pedro está lá. Aí alguém disse: é possível que você tenha visto o anjo dele, né? Aí esse conceito aqui de anjo da guarda ou anjo guardião, que na cultura, no pensamento da época, esse tal anjo da guarda ou guardião poderia apresentar-se na forma da pessoa por ele protegida, né? O anjo de Pedro poderia se apresentar por algum motivo como se fosse o próprio Pedro. O seu anjo da guarda poderia se apresentar, né? Como se fosse um eu, um eu melhorado, um eu espiritualizado. Então, não entramos muito nesse tema porque cai na temática específica de uma doutrina lá, cai também numa questão de cultural e também perspectiva pessoal. Algumas pessoas têm uma devoção por anjos, assim, bastante interessante, né? Talvez por acharem que os anjos são mais acessíveis do que o próprio Senhor dos anjos, né? Do que o próprio Deus, do que o próprio Pai. Então não queremos ofender o pudor religioso de quem quer que seja, tá? E Pedro, que continuava batendo na porta lá para apresentar a notícia, aí o povo ficou confuso, né? Quando perceberam que realmente era Pedro, né? Abriram a porta, aí Pedro pôde explicar o que havia acontecido e pediu para o povo para avisar Tiago e os demais irmãos. Especificamente aqui ele está falando dos apóstolos. A consequência aqui desse texto não é muito boa para os soldados, né? O que os soldados têm a ver com isso? Bom, eles estavam do lado errado aqui da batalha, né? E eles foram punidos, não por Deus, eles foram punidos pelo próprio rei que havia cometido uma injustiça. Veja como o caminho da mentira, o caminho da maldade, o caminho da injustiça, ele acaba levando a isso, a morte, a revolta, a destruição. Assim que raiou o dia, teve um tumulto entre os soldados. A guarnição, os 16 foram chamados. Ninguém sabia explicar para o rei o que havia acontecido, né? Eles foram interrogados. O interrogatório naquele tempo começava com uma surra, né? Eles foram espancados, torturados e depois questionados. Eles não tinham como explicar o que havia acontecido porque eles não sabiam o que havia acontecido. O apóstolo Pedro havia desaparecido. Depois disso, Pedro foi para uma cidade beira-mar. Herodes foi para uma cidade beira-mar para descansar a cabeça aqui e mandou executar os 16 sentinelas, os 16 soldados. A fúria, o ânimo pela morte é uma coisa perturbadora, né? O ódio, quando se expressa através de pessoas com poder, ele é sempre preocupante. O final desse Herodes não é muito diferente do que ele destinou aos seus soldados. Os imperadores, né? Os imperadores romanos tinham um hábito de se apresentar em ocasiões específicas e eles se vestiam com aquelas roupas, né, de majestosa. Nos nossos dias pareceria mais com aquelas figuras do carnaval lá, os destaques de carnaval, né?
uma exuberância, uma coisa até ridícula, né, aos olhos, mas era uma coisa assim majestosa. O que eles faziam para impressionar? Usavam comumente de um artifício, dependendo do dia, do horário, a posição do sol, tudo era devidamente proclamado para que quando o rei aparecesse e se apresentasse ao povo, as vestes refletiam a luz do sol sobre os olhos das pessoas que ali estavam, né? Então aquele hábito de as pessoas, né? Aquela falsidade. Todo mundo sabia que estava refletindo o sol, mas, né, o rei, queria se apresentar como uma espécie de divindade. Esse Agripa, que foi criado em Roma, né, tinha esses hábitos romanos. Naquele período, havia duas cidades ali, Tiro e Sidom. Eles não estavam lá muito bem relacionados, estavam tendo algumas desavenças. E alguém de confiança do Herodes, né, o Blastro, conseguiu organizar uma reunião aí entre Herodes e esses líderes dessa cidade para que eles resolvessem ali as suas pendências. E Herodes decidiu apresentar-se à moda dos imperadores romanos, né? Trajes majestosos, né? Então, quando ele se apresentasse, aquela de abrir os braços, de fazer aquelas poses lá, algumas lâminas de um material reluzente, refletia a luz do sol, refletiria a luz do sol. Isso era preparado nas roupas, né? Em todo o tecido daquele manto, ou na parte interna do manto, quando ele abria, né? Envolvendo as togas que o cobriam. Aí, num momento específico, quando ele se apresentava como rei, o reflexo do sol incomodava os olhos. E bajulador é o que não falta onde há algum tipo de poder. A Bíblia declara o seguinte: assim, no dia marcado, Herodes, vestindo trajes majestosos, assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus e não um simples mortal que nos fala. Todos são unânimes em dizer que ele perdeu a chance de glorificar ao verdadeiro Deus. Mas, considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. E, havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo retornaram de Jerusalém, levando consigo João, também conhecido como João Marcos. João Marcos, aí, desfecho desse episódio, desse período de turbulência, desse período de uma perseguição judaica contra a igreja judaica, tá? Os judeus perseguindo os cristãos judeus. Termina aqui com a morte terrível de Herodes. Se você pegar a história dos hebreus de Flávio Joséfo, ele detalha um pouco mais, né? Não foi naquele momento, não foi exatamente naquele momento que ele morreu, mas ele começou a sentir-se mal e teve um problema que realmente foi uma morte horrível, foi uma morte, tanto que a Bíblia declara que comido de vermes, foi, tá, mas todos são, não, mas aqui foi uma coisa muito, foi meio grotesca, ele ainda estava morrendo, já os vermes já o estavam consumindo. Assim termina a vida de um homem arrogante. Não a de todos, não a de todos, mas serve de exemplo para todos, para chamar a atenção, né? Esse homem se apresentava como rei dos judeus. Os judeus têm uma legislação muito específica no que diz respeito a praticamente tudo. E nada do que foi feito aqui por Herodes estava de acordo com a legislação dos judeus, tá? Ele foi criado por Roma, foi educado como romano, mas também conhecia toda a cultura de Israel, dos judeus. E ele era apresentado, era um vassalo de Roma, mas estava ali, né, a serviço de Roma, mas poderia ter sido diferente. Poderia ter sido diferente? É claro que poderia ter sido diferente. Escolheu o caminho mais cômodo para ele e teve essa morte trágica, né? Uma afronta ao Todo-Poderoso, uma afronta à verdade, que ele deveria saber, deveria se submeter.
aquele povo, aquela multidão lá, dizendo que era a voz de um Deus. Talvez alguns sob ameaça, né? Outros talvez pagos, algum por mera bajulação, mas essa não é a questão. A questão é que ele não foi capaz de reconhecer Deus acima de si e não foi capaz de reconhecer Deus como o protetor de Israel. E não foi capaz de reconhecer Deus como trazendo à luz a verdade do Messias prometido aos judeus, aqui já apresentado como igreja cristã, tomando forma e proclamando a mensagem do Evangelho. E termina o texto dizendo que a palavra de Deus continuava se espalhando, em comparação com as pretensões de Herodes, que teve um fim trágico. O plano de Deus continuava em ação. E detalhe aqui um fato que vai ser importante, porque passa a seguir a chamada primeira viagem missionária aqui, né? Barnabé e Saulo, que estavam em Jerusalém para entregarem algumas ofertas, né? Entregarem dinheiro para ajudar os pobres, que teve uma fome muito grande naquele período. Eles retornam para Antioquia e eles levam com eles o jovem João Marcos. João Marcos é reconhecido por eles como um potencial talento e é levado para Antioquia. Esses fatos antecedem a primeira viagem missionária que tem como base a igreja de Antioquia. Né? Na verdade, a primeira base foi Jerusalém. De Jerusalém, a palavra de Deus foi levada para as outras regiões ali do império. Mas agora, a igreja de Antioquia se fortalece, né? Ela está razoavelmente protegida da opressão de algumas lideranças dos judeus, e ela adquire condições e estruturas. O Espírito Santo capacita homens e também mulheres para o ensino, para a pregação, para a vida cristã. Essa igreja está amadurecendo rapidamente e ela se torna apta a tornar-se a principal base missionária, base de expansão do cristianismo naqueles dias. Durou algum tempo. De tempos em tempos, isso acontece, é perfeitamente normal. Num lugar específico, é claro, todo lugar é específico, em algum país, numa cidade, durante algum período, graças a Deus, por atuação livre e soberana do Espírito Santo, pessoas são incrivelmente capacitadas para a atividade missionária. De tempos em tempos, esse ânimo, esse fervor vem à tona e a igreja se expande, tá? Então nós glorificamos a Deus pela sua palavra. Temos aqui uma apresentação do plano e do propósito de Deus através da vida dos seus apóstolos. Paulo aqui não está em relevância nesse capítulo 12, né? Porque trata-se de muito embora Rabino Paulo, fosse completamente conhecido em Jerusalém, por algum motivo ele está em segundo plano, certamente trabalhando no que diz respeito à provisão da alimentação das pessoas nesse período. Como Tiago e Pedro eram os líderes dos mais atuantes da igreja em Jerusalém, foram eles primeiramente vitimados aqui por decisão específica do rei Herodes, cujo final foi trágico, porque não foi capaz ou não quis reconhecer a atuação de Deus naqueles dias. Nós pedimos a Deus que nos capacite a reconhecermos a mão dele agindo sobre as nossas vidas, a reconhecermos a mão dele agindo sobre o nosso povo, sobre a igreja, sobre a humanidade. E sabemos que o propósito de Deus, quando falamos da mão de Deus, é nos conduzir para a salvação, para o pleno e perfeito conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que Deus Todo-Poderoso te proteja, que Deus Todo-Poderoso te dê a paz.
querendo Deus, retornaremos em breve.